Então, vamos começar a nossa reunião de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com esses amigos tão queridos para mais uma reunião do estudo do cérebro triuro. Oportunidade ímpar de a gente aprender, crescer e melhorar cada vez mais os nossos conhecimentos. Pedir agora, nesse momento, também a presença de Jesus que nos acompanhe e seus mentores espirituais para que possam auxiliar na tarefa de hoje a doutora Irvênia, que explanará o seu assunto de hoje, ao Sérgio, ao doutor Décio, ao pessoal que coordenará a reunião e a todo esse nosso grupo amigo que fez todo o esforço para estar aqui nesse momento. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Sérgio, contigo. Bem, Vênia, hoje nós temos a continuação do nosso estudo. Estamos entrando hoje já no segundo andar, né? O segundo bloco do segundo andar do cérebro, segundo andar da casa mental. E hoje, então, está a cargo da apresentação das reflexões e desdobramentos e a condução da nossa querida Irvênia. Tá bom. Está contigo, Irvênia. Tá bom. Então, boa noite a todos de novo, né? Estou muito feliz de estar participando aqui do grupo e de todos os comentários que vêm vindo e que vão engrandecendo e as coisas vão se desdobrando e a gente fica muito feliz com isso. Além de ver todos vocês, né? Que uma das coisas que eu falo que eu sempre tenho duas alegrias nesse tipo de tarefa. A própria tarefa, né? E o encontro ou reencontro, que eu adoro encontrar as pessoas, reencontrar, isso é sempre muito bom, né? Bom, vamos ver o que eu preparei aqui para hoje. Então, vamos ver aqui, share, se não é assim, né? Acho que não deu certo, né? Vou voltar para trás, espera um pouquinho. Ou eu vou tentar subir, quem sabe já vai. Espera aí. Vocês estão vendo a imagem? Não? Sim, já estamos vendo. Pode passar. Ah, que bom, então. Então, deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Estão vendo? Sim. Sim. Tá na tela. Então, vamos falar da região intermediária hoje, né? Então, vamos lembrar que Calderaro, no Mundo Maior, no capítulo 3, né? Livro de André Luiz, ele fala dos 3 andares da nossa casa mental, cada um dos andares interagindo com um dos blocos do cérebro. Nós já vimos nas vezes passadas o primeiro andar da casa mental interagindo com o cérebro inicial, né? Onde nós temos os comportamentos instintivos e automatizados. O segundo andar, que nós vamos focalizar hoje, diz respeito ao presente, ao aqui, ao agora, tem a ver com o córtex motor, segundo Calderaro, onde nós desenvolvemos esforço e vontade. E o terceiro andar, que diz respeito ao futuro, aos nossos ideais e metas que queremos atingir, vai trabalhar com o lobo frontal. Bom, então eu fiquei pensando, já na elaboração do livro, como Calderaro, eu acho que ele teve até venceu uma dificuldade, que é colocar num livro que vai para um grande público que não é especializado em biologia, nem em qualquer área da saúde, né? Colocar assuntos tão complexos assim. Porque quando ele fala que esse andar, o segundo andar, que diz respeito ao presente, está relacionado ao córtex motor, então eu fiquei elaborando o seguinte, e foi uma coisa que eu já fiz no próprio livro, né? Bom, eu fiquei pensando, a vida, ela tem uma só linguagem enquanto comportamento em todos os seres vivos. A base funcional dessa linguagem é o complexo estímulo-resposta. Então, tudo na linguagem da vida, no comportamento de todo indivíduo vivo, funciona assim. O indivíduo recebe um estímulo, ele processa esse estímulo de alguma maneira e emite uma resposta, ou para o meio externo,
ou para as estruturas do seu próprio organismo, né? A base funcional, então, é esse complexo estímulo-resposta. Esse complexo estímulo-resposta, que é a base funcional de expressão da linguagem da vida, tem como base morfológica em estruturas neurais compõe o chamado arco reflexo. É um arco mesmo, né? Porque vai desde os receptores que captam os estímulos até as vias condutoras a regiões do sistema nervoso central, depois alguma coisa, há um processamento, às vezes, muito primário, muito incipiente, por exemplo, na medula espinal, mas existe um processamento muito complexo na interação cérebro-mente, e, de qualquer maneira, vem uma resposta, que, então, ela completa o arco, né? Então, o estímulo, processamento, resposta, ele se faz através de uma cadeia de neurônios. E nessa cadeia estão implicados 3 tipos funcionais de neurônio: o neurônio sensorial ou sensitivo, o neurônio de associação e o neurônio motor. Então, quando eu dava as minhas aulas lá na veterinária para os alunos, eu sempre usava uma metáfora que eu acho que funciona muito bem. É dizer assim, olha, todo o sistema nervoso ele está organizado como uma grande empresa, né? Então, por exemplo, eu chamava o neurônio motor inferior da via motora de boy. Aí eu chamava o córtex motor, área primária, motora primária, o córtex motor, eu chamava de CEO, ou de diretor-presidente. E assim por diante, né? Os outros centros, que também são comandantes da via motora, subcorticais, como é o caso do núcleo caudado, dos núcleos vestibulares, da formação reticular, eu falava que eram aqueles chefes dos departamentos, né? Do RH, do almoxarifado, da parte administrativa, os chefinhos. Então, isso os alunos acabam entendendo muito bem. Eu falava, inclusive, que o tálamo é a secretária bilíngue, trilíngue, que tudo que vai para o chefe tem que passar por ela. Então, uma coisa meio assim. Então, eu acho que quando o Calderaro ele colocou de maneira assim, para esse grande público que é leigo, o relacionamento do andar do meio, que diz respeito ao presente, com o cérebro, ele falou córtex motor, porque ele se referiu ao diretor-presidente dessa empresa, ao CEO dessa empresa, que assim é o cara que vai dar a fisionomia da empresa, ela vai ser conhecida dessa ou daquela maneira por conta dele, né? Assim como o córtex motor, referido por Calderaro, dependendo também da resposta que vem vindo através dele para reajustar esse indivíduo ao meio em que ele vive, ou reajustar o seu meio interno, então, tudo isso está focado na decisão dele, né? na atitude dele. Bem, então, eu quero dizer para vocês que quando a gente entende isso, a gente tem que saber que, apesar de Calderaro ter se referido só ao diretor-presidente dessa empresa, essa grande empresa, sistema nervoso, ela é muito antiga e ela tem centenas de funcionários. Ela tem toda uma organização, um fluxo organizacional que é muito complicado, não é? Então, eu quero falar um pouco hoje o que está por trás desse diretor-presidente, os bastidores dessa empresa, né? Porque a gente está focalizando o córtex motor, mas espera aí, o córtex motor, se a gente usar uma outra metáfora, que é o rio, a foz dele vai indo, desemboca lá no mar ou no oceano. Então, o Calderaro está se referindo à foz desse grande fluxo, né? Mas imagine esse rio passando começando a se formar e recebendo afluentes. Então, tem muita coisa nesses bastidores. É isso que eu vou falar um pouco, para a gente entender a complexidade desse segundo andar da casa mental e da sua manifestação no território neural, né? Porque realmente é muita coisa. Quando a gente vê córtex motor, só córtex motor. Não, atrás desse córtex motor tem toda uma engrenagem e tem centenas de estruturas participando, né?
numa circuitaria muito bem elaborada. Então, vamos ver alguma coisa sobre isso. Então, a base morfológica dessa linguagem, né, é o complexo, é o arco reflexo, de que participam os neurônios sensitivos de associação e motor. Eu coloquei aí uma figura daquele arco reflexo mais simples que tem, que o clínico pesquisa, né? Que é o chamado reflexo patelar. Eu tirei essa foto do meu livro de Neuroanatomia Funcional de Medicina Veterinária, relativo ao cão, mas no ser humano é igualzinho, né? São as mesmas estruturas, o martelinho bate no mesmo lugar e tudo. Então, vocês estão vendo que aquele neurônio que está pintado em azul é o neurônio sensorial, né? Então, quando a gente bate o martelinho aqui, dá um estiramento aqui nessa fibra muscular, tem todo o enrolamento aqui que é o receptor desse estímulo, então é um desdobramento do neurônio sensorial, a outra fibra dele entra na medula, através do neurônio de associação, atua no neurônio motor, que vai, então, atuar nas fibras extrafusais, e o músculo, que é o quadríceps, né, bem aqui na frente da nossa coxa, ele se contrai e a perna estira, né? Então, o reflexo patelar é o reflexo mais simples que se conhece. Mas tem reflexos, arcos reflexos, que eles são muito, muito complicados. E aí a gente tem que fazer a diferença entre arco reflexo e ato reflexo. O arco reflexo é o conjunto dos neurônios que formam uma via de levada dos estímulos para estruturas centrais e depois para a volta até os efetores da função motora. O ato reflexo é o resultado, por exemplo, quando a gente bate o martelinho no joelho da criatura, imediatamente ele tem um movimento com a perna, um estiramento, é um ato reflexo, em virtude de um arco reflexo muito simples, né? Porque nos arcos reflexos muito complexos, que envolvem muitas circuitarias, nós não temos assim uma resposta imediata, então não é um ato reflexo. Às vezes a gente acaba confundindo as coisas. Bem, então só para a gente ter uma ideia de quanta coisa tem nesses bastidores, né? Então, o neurônio sensitivo, ele está ligado a receptores, né? Então, vamos ver aqui para a gente ter ideia da complexidade desses bastidores. Então, os receptores ligados ao neurônio sensitivo, eles são classificados assim, olha, esteroceptores, proprioceptores e visceroceptores. Os esteroceptores, funcionalmente, são receptores somáticos, como os proprioceptores. Por quê? Todo o sistema nervoso somático, implicando a circuitaria sensorial, todo o mecanismo de processamento e a via motora, vai reajustar o indivíduo ao meio em que ele vive em função dos estímulos recebidos. Os esteroceptores, eles se caracterizam principalmente porque os estímulos vêm de fora do corpo do indivíduo, né? São chamados gerais, porque eles existem no corpo todo, inclusive na cabeça. São sensíveis à dor, os nociceptores. São sensíveis à variação de temperatura, frio e calor são separados, né? São os termorreceptores, ainda dos receptores de tato e de pressão. Os esteroceptores especiais, eles correspondem ao neuroepitélio da retina, relacionados à visão, e ao neuroepitélio da orelha interna. Antigamente falava ouvido interno, né? Agora, mais recentemente, umas décadas para cá, é a orelha interna, no chamado órgão de corte, relacionados à audição. Os próprios receptores, que também são receptores somáticos, os gerais, eles estão em estruturas do sistema locomotor. Músculos, tendões, articulações, fusos neuromusculares, órgãos neurotendíneos estão dentro da estrutura do músculo. E especiais são considerados aqueles receptores que têm sensibilidade relacionada ao equilíbrio, a posição do corpo do indivíduo no espaço, compõe o chamado sistema vestibular, né? Por exemplo, quando eu tive labirintite, depois do acidente lá em Portugal, eu tive muitos meses de labirintite. Alguma coisa no sistema vestibular
estava alterada. Pode ter sido nos próprios receptores especiais, ou então nos núcleos lá do tronco encefálico, na conexão com o cerebelo, com o córtex temporal. Então, esse sistema é muito complexo. Mas os receptores que denunciam qual é a posição do corpo do indivíduo no espaço, ou se mudou de posição, são esses receptores chamados próprios receptores especiais. E os visceroceptores, os gerais estão em vísceras, especialmente vísceras ocas, cuja parede é de musculatura lisa, como é o caso da parede do nosso estômago, do intestino, da bexiga, né? E também vasos sanguíneos, cuja parede tem fibra lisa. E os especiais são relacionados à olfação e à gustação. Olha, tudo isso só com relação à via sensorial, né? Quanto ao neurônio motor, que vai trazer a resposta para reajuste dessa função, ele está relacionado a efetores. Basicamente, só tem 2 tipos de efetores. Ou ele é um músculo ou é uma glândula. O neurônio motor somático, aquele que está relacionado com reajustar o indivíduo ao meio que ele vive, então, o efetor desse neurônio motor somático é a musculatura estriada do corpo, chamada esquelética. A gente usa esse termo para diferenciar da musculatura cardíaca, que também é estriada, mas ela é inervada pelo neurônio motor visceral. Então, o neurônio motor visceral, ele inerva a musculatura lisa, onde quer que esteja, ou na parede de vísceras, ou em vasos, né? Ou então em eriçamento de pelos. Tem uma porção de músculo liso esparramado por aí. Musculatura cardíaca e tecido glandular também, onde quer que ele esteja, né? Então, tudo isso está implicado aí nessa região intermediária. Bom, mas Calderaro, quando ele se referiu à parte do cérebro que trabalha com segundidade, ele falou em córtex motor, quer dizer, a referência dele é córtex, né? Então, eu falei dos receptores, depois existem as fibras que compõem os nervos, sejam espinais, sejam cranianos, né? São dos 12 pares de nervos cranianos, 10 estão ligados ao tronco encefálico e 2 não, que é o nervo olfatório e o nervo óptico, né? Eles não estão ligados ao tronco, então mas também são nervos cranianos. Então, chega lá no córtex cerebral, nas áreas específicas. Então, aquela sensorial geral, dor, temperatura, tato, pressão e também propriocepção, chega nessa área azul aqui, que é a área sonestésica, né? A área sonestésica. Eu estou falando aqui nas áreas primárias, porque existem também as secundárias, já vou falar nelas. Então, essa é a área sonestésica, onde chega dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção. Depois tem as específicas, né? Aqui perto dela, olha, deixa eu ver se eu ponho a seta, a área vestibular, que chegam os estímulos lá de equilíbrio, que denunciam qual é a posição do corpo no espaço. Se tem algum problema lá, a gente fica desorientado, né? A área visual, onde chegam os estímulos visuais, que é lá no lobo occipital. A área auditiva, onde chegam os estímulos auditivos. A área gustativa, né? Aqui perto da área gustativa também tem a olfativa, mas é um pouquinho mais complicado. Bem, então, o professor Ângelo Machado, eu coloquei isso no livro, ele fala que quando existe lesão dessas áreas sensoriais primárias, o indivíduo fica deficiente nessas áreas, né? Por exemplo, se o indivíduo tiver uma lesão no córtex occipital da área visual primária, ele vai ficar, é a chamada cegueira cortical, né? Ele vai ficar com deficiência visual. O mesmo acontecendo na área sonestésica, principalmente em relação ao tato. A deficiência de percepção do tato é a mais evidente quando existe lesão cortical na área sonestésica. E no córtex auditivo, a deficiência auditiva cortical também, né? Mas além das áreas primárias sensoriais, existem também, fazem parte dessa região intermediária, na minha leitura, as áreas sensoriais secundárias, que na linguagem do Ângelo Machado, que é um livro de neuroanatomia funcional e medicina humana,
ele fala que são 3 áreas sensoriais secundárias. Somestésica, desculpa, a área somestésica tem uma secundária, a área auditiva também tem uma área secundária e a área visual também tem uma área secundária. Então, essas áreas secundárias, que não estão sendo mostradas aqui nesse slide, quando elas são lesadas, o indivíduo ele tem um outro tipo de deficiência sensorial, porque essas áreas sensoriais secundárias, elas estão implicadas numa determinada interpretação, também chamada de gnosia. Então, são as agnosias, ou hipognosias, né? Quando o indivíduo não tem uma perda total da capacidade de interpretar aquele estímulo. Então, o Machado considera que quando existe lesão de área primária, dá um tipo de efeito, e quando existe a lesão das áreas sensoriais secundárias, que são 3, auditiva, somestésica e visual. Existe um outro tipo de consequência, né? Que ele chama de falta de interpretação ou gnosia. Por exemplo, em toda a história do conhecimento do córtex cerebral, judiaram muito de chimpanzés. E tem uma experiência que foi feita com chimpanzés, fazendo ablação total do córtex do lobo temporal, bilateralmente. Esses macacos entraram numa verdadeira síndrome, com vários sinais. Um deles era a agnosia visual, porque era assim, por exemplo, ele se pusesse uma cobra perto do macaco, ele não identificava como sendo um agente agressor. Escorpiões, também perto do macaco, ele vendo o escorpião, ele ficava impassível, porque ele via, ele enxergava, quer dizer, a área primária dele estava funcionando, mas ele não interpretava o significado daquele bicho que ele estava vendo, que normalmente ele ia entender que é um agente aversivo, né, um agente perigoso, e ele ia fugir dele, né? Então, ele estava numa agnosia visual. Então, essas coisas são relativas às áreas chamadas sensoriais secundárias. Bom, a área motora primária é a que se refere Calderaro, né? Então, é aquela área, acho que é a área 4, referida por Brodmann na classificação dele, né? Então, essa área motora, ela é a foz de onde vão sair o trato córtico-espinal, que vai até a medula espinal, e que depois vai estabelecer sinapse com os neurônios motores da medula, formando os nervos motores que vão para os seus respectivos efetores. Também dessa área motora primária, emerge o chamado o trato córtico-nuclear, que vão para núcleos de nervos cranianos que são motores e que vão para os seus respectivos efetores. Por exemplo, inervação de toda a musculatura de deglutição e de fonação, musculatura da expressão facial, musculatura de movimentação do globo ocular, musculatura de movimentação da língua, movimentação da face. Então, partem da área motora primária e vão até os núcleos de nervos cranianos pelo trato córtico-nuclear, né? Então, é bem por aí. Mas existem também outras áreas motoras, né? Existem áreas motoras como primárias e secundárias também. O professor Ângelo Machado também considera que sejam áreas corticais secundárias a chamada área de Wernicke e a área de Broca. Hoje em dia, formalmente, na academia, não se usam mais epônimos, nomes de pessoas ou de pesquisadores, né? Esse é um livro o livro do Machado é antigo, da década de 1970, então ainda ela usa epônimo, mas é uma área secundária, a área de Wernicke é uma área auditiva secundária, e a área de Broca é uma área motora secundária relacionada à expressão da linguagem. Então, essas áreas secundárias, como elas já têm essa função ligada a uma certa interpretação, ela não faz toda a interpretação de tudo, mas ela já denuncia funcionalmente o que é aquilo, né? Que ela está ouvindo ou na expressão da linguagem. Então, a área de Wernicke é auditiva e a área de Broca é secundária, né?
na área de Broca, costuma-se dizer que ela faz a modulação mental da expressão da linguagem escrita ou da linguagem falada. Essas áreas motoras secundárias, como ela tem essa coisa da elaboração mental do que vai ser feito na função motora. Eu, às vezes, falava para os meus alunos assim, olha, eu penso que o indivíduo, quando ele vai fazer um salto ornamental lá de cima do trampolim, ele tá exemplificando para a gente o que é isso. Porque ele chega lá na beiradinha, ele não chega e vai correndo e vai pulando. Vocês podem reparar, ele chega na beira do trampolim ou da plataforma lá, ele para um pouquinho, né? Então, ele está mentalmente organizando a sequência dos gestos que ele vai fazer, para fazer um salto bem bonitinho, para ter uma nota boa lá no campeonato do qual ele está participando, né? Então, essa organização mental da função motora, ela é feita, ela tem origem nas áreas terciárias, né, como é o caso do lobo frontal, que é totalmente cognitiva, mas ela vem para a área secundária motora, que não é a área de Broca. A área de Broca está relacionada a essa organização mental da função motora ligada à expressão da linguagem falada ou linguagem escrita. Mas a gente vai ver em outro slide, além da área motora primária, tem uma área motora secundária e tem uma área suplementar motora também, que são áreas motoras secundárias, né? Então, isso já faz uma certa... É uma área intermediária entre a primária e a área terciária, que corresponde ao terceiro andar da casa mental, que a gente vai falar em outro bloco, né? Mas, na minha leitura, tudo isso aqui faz parte, como eu disse lá metaforicamente, dos bastidores do córtex motor referido por Calderaro. Bom, essa figura que consta do livro também, eu fiz uma adaptação do que está no livro do professor Ângelo Machado. Então, ele está mostrando assim, olha, aqui na face lateral, aqui na face medial, né? Então, olha, áreas corticais, sensoriais e motoras. As primárias estão em vermelho. Então, olha, área visual primária, área auditiva primária, área somestésica primária. Aqui, área motora primária. Depois, aqui na face medial, um pouco da área visual também, e aqui a de trás é a área somestésica. Opa, peraí que voltou para trás. Área somestésica, e aqui na frente a área motora, que é primária também. Em amarelo, as áreas secundárias, as áreas sensoriais e motoras. Então, na área sensorial, por exemplo, perto da área visual primária, tem essa daqui que é secundária, e essa aqui também. Perto da somestésica também tem a sua secundária. Perto da área motora primária também tem a área motora secundária. Em azul estão áreas corticais terciárias, que já vão ficar relacionadas ao terceiro andar da casa mental, no bloco correspondente ao terceiro andar da casa mental, né? Então, olha quanta coisa tem aí nos bastidores dessa nossa temática de hoje, né? Que é a região intermediária. Bom, pode catar, ô bosta! Ela vai na frente. Aqui, ó, tu não acha que diminuição de libido também é da depressão? Isso é sintoma também de depressão, né? Eu já disse para ela tomar remedinho. Posso continuar? Ele disse, vai lá para a rota romântica e dá, né? Não sei o quê. Então, aí sai do banheiro. Raquel, desliga o microfone, Raquel. Bom, continuando. Então, pessoal, depois da gente ter falado assim dessas estruturas neurais, né, que estão, digamos, nos bastidores do córtex motor, referido por Calderaro, eu queria comentar com vocês alguns conceitos que eu gosto muito da maneira como o professor Raimundo Mano Vieira, um antigo professor lá da Escola Paulista de Medicina, né, que depois ficou Unifesp, ele participou muitas vezes das minhas aulas de pós-graduação na veterinária, eu participei muitas vezes também das coisas dele, a gente tinha um relacionamento
é muito interessante. Então, ele fazia uma diferença de alguns conceitos. Por exemplo, ele falava que os receptores ligados às vias sensoriais, eles têm a função de perceber a presença de estímulos, o que é um mistério, né? Porque eu fico pensando, o que será que faz um receptor, que é uma estrutura neural muito, muito complexa, ela ser sensível? Por exemplo, um estímulo visual, um estímulo de luz, ou auditivo, ou de pressão, ou de tato, seja lá do que for, esse receptor, ele ter a faculdade, ele ter a capacidade de perceber que existe aquela variação, não é? Seja dentro do próprio organismo, nos viscerais e nos próprios receptores, seja no meio externo, mas ele percebe. Então, ele fala que essa etapa da percepção, ela diz respeito aos receptores. Bom, eu estou fazendo uma coisa aqui só da medula espinhal, mas isso de maneira muito mais complexa poderia ser feito lá em relação a outras estruturas lá mais sofisticadas do próprio do diencéfalo ou do próprio telencéfalo, né, do cérebro. Bom, então, a partir dos receptores, as vias sensoriais, levo isso lá para dentro da medula, ou lá do tronco encefálico, né, através dos nervos cranianos. Aqui podia ter um neurônio de associação, ligando diretamente com o motor, e já ia fazer um ato reflexo, né, em relação ao neurônio motor. Bom, aí sobe, vai por todas aquelas vias aferentes, chega lá no tálamo, em todas as estruturas, até chegar no córtex cerebral, nas regiões que também o professor Mano considera que sejam transdutores cerebrais. Eu vou falar neles também quando falar do terceiro andar da casa mental. Então, quando a gente cai nos transdutores cerebrais, esse estímulo que foi captado lá pelos receptores, ele passa para o terreno da mente, né? Que já é uma outra dimensão. Aí, então, nós temos a etapa do sentir. O sentir, ele é de contexto intimista, pessoal, porque cada um sente de maneira própria o estímulo que recebeu. Porque nem todas as pessoas e nem todos os animais, nem todos os indivíduos vivos, eles sentem da mesma maneira um mesmo estímulo, né? Cada um tem o seu modo de sentir diferente. E eu penso, o Sérgio pode depois expandir isso, eu penso que esse sentir está relacionado ao conteúdo do nosso banco de memória, né? Por isso é que se diz, costumeiramente, gato escaldado tem medo de água fria. O escaldado quer dizer jogar uma água escaldante, água fervente em cima do gato. Queimou, ele sofreu, né? Outra vez que alguém joga água mesmo fria, ele remete, ele compara esse estímulo com o que tem no seu banco de memórias e tem uma reação em função do conteúdo do seu banco de memórias, né? Eu acho isso tão bonito, né? Porque cada um, é a minha interpretação, cada um sente, cada um tem a sua reação afetiva, emocional, em função do conteúdo do seu banco de memórias, né? Bom, aí depois elabora, lá vem a resposta, né? Através das várias vias, tudo cai no neurônio motor e vai em todos aqueles efetores, seja musculatura estriada esquelética, o indivíduo sai correndo ou faz um gesto ou uma expressão facial, seja musculatura cardíaca, seja musculatura lisa de vasos de vísceras, ou seja a consequência em glândulas, né? Então, toda essa coisa do mostrar, através de comportamento, o que está sentindo, contempla, segundo o professor Mano Vieira, o que ele chama de emoção. Diz ele que essa palavra emoção ela está formada por duas outras. Ex, que quer dizer para fora, emoção, que é movimento, ou seja, colocar para fora, em termos de comportamento, aquilo que o indivíduo está sentindo, né? Então, seja através de expressão corporal, seja através do ser humano do choro convulsivo, seja através de uma risada, enfim, existem as várias maneiras de se tratar as emoções, né? Então, vou mostrar alguma coisa aqui. O sentir, ele contempla sensações e sentimentos.
Então, as sensações, elas têm um forte componente orgânico. Então, é assim, olha, você está com calor, você está com frio, você está com uma sensação de bem-estar, ou está com sede, ou tomou um susto, viu uma barata, alguma coisa, né? São sensações, tem um forte componente orgânico. Porque você não diz assim, eu estou com sentimento de fome, ou estou com sentimento de frio, né? São sensações. Então, nesse modo de interpretar as coisas, e eu estou trazendo um modo segundo o professor Raimundo Mano Vieira, mas é claro que existem outras interpretações, né? Então, são sensações. Agora, sentimentos, eles são de vivência, assim, da própria alma, do contexto intimista de cada pessoa, né? Então, um sentimento de amor, um sentimento de amizade, um sentimento de compaixão, né? Então, sentimentos e sensações e contempla o sentir. Eu mostrei primeiro os sentimentos ligados ao polo positivo e também sentimentos ligados a essa questão negativa, né? Que também são vivência da alma. A inveja, essa figura eu achei fantástica, não? Como ela está mostrando o cara assim meio com inveja. Ou com muita raiva, ou então com uma tristeza profunda. Enfim, cada um tem o seu jeito de sentir, né? Sejam sentimentos e sejam emoções. Então, sensações e sentimentos manifestam-se através de emoções, né? Como o professor Mano falou, pôr para fora aquilo que você está sentindo, seja como sensação, seja como sentimento, né? Então, a gente, só de olhar a figura, a gente já percebe o que essas criaturas estão sentindo ou estão vendo, né? Então, por exemplo, quando você ouve ou você vê um vídeo da Amália Rodrigues, aquela cantora de fado portuguesa, né? E eu gosto muito dessa música. Ela é tão artista que não só ela canta muito bem, cantava muito bem, como ela exprimia, ela expressava em termos de emoção o que ela estava sentindo, né? Através da tonalidade da voz, a expressão facial, todo o contexto, né? Mas também eu não posso deixar de citar a nossa cantora, que é Elis Regina, né? Fazendo até uma homenagem para os meus amigos do Sul, que é essa criatura extraordinária, né? Que faleceu há mais de 30 anos e parece que está viva até hoje, porque os discos dela, as músicas dela aí estão em todo lugar, né? Então, são criaturas que têm essa vertente artística tão aflorada que elas têm facilidade de traduzir em emoções tudo aquilo que estão sentindo, né? Porque quantos de nós, às vezes, escondemos, né? Ou mal escondemos os nossos sentimentos e as nossas sensações, né? Pessoal, então, isso que eu trouxe para a noite de hoje, né? Para a gente poder comentar aí, principalmente em relação a esses bastidores. Uma coisa que eu queria dizer, que eu me lembrei, a parte visceral, ela não tem um córtex propriamente dito, né? Então, tem o córtex motor, que é todo somático, né? Por quê? O principal centro comandante da atividade visceral, de todas as atividades viscerais, é o hipotálamo, que já é uma estrutura subcortical pertencente ao primeiro andar da casa mental, né? Ao cérebro inicial. Mas eu acho que aí está a ligação do andar do meio, do presente, com o primeiro andar. Por quê? Por que todos os autores dizem assim? O hipotálamo é o principal centro comandante da atividade visceral, porque ele tem dois conselheiros, que são a área pré-frontal, que faz a transdução da parte intelectiva, racional, do que o indivíduo está pensando, se ele está ansioso, preocupado, tenso, não é? E também o outro conselheiro é o sistema límbico, não é? Então, tanto o sistema límbico quanto a área pré-frontal tem estruturas corticais. Então, é a ligação desse segundo andar da casa mental, da região intermediária, com a primeira, né? E a ligação com o terceiro andar vai se fazer através das áreas associativas terciárias. Porque da área, por exemplo, da área sensorial secundária,
vai para a área terciária, que é o terceiro andar, que nós vamos falar no momento oportuno, né? Então, até do ponto de vista neural, existem conexões do andar do meio, do córtex motor, de toda aquela estrutura de bastidores, com o andar de baixo e com o andar de cima, né? Então, por isso que Calderaro dizia que é imperativo que a gente faça transição pelos 3 andares, né? Porque até do ponto de vista da circuitaria neural, isso também vai acontecendo. Bom, então, pessoal, vamos retomar aqui o nosso grupo para a gente poder comentar. Bem, obrigado, Irvênia. Já estamos com a presença do Décio aí, para nossa alegria, né? E então vamos conversar aí sobre. Eu acho interessante, Irvênia, e uma coisa que a gente acaba precisando considerar, né? Que é claro que nós estamos estudando separadamente um nível separado do outro, né? Mas é claro que à medida que a gente vai avançando no entendimento de cada um, a gente vê que não tem como não considerar a presença dos outros em qualquer abordagem que a gente possa fazer nos níveis, né? Particularmente, eu diria até esse, né? Eu diria que o andar intermediário, ele é o que mais a gente precisa mencionar, o primeiro e o terceiro. Porque até o primeiro a gente consegue falar sobre ele sozinho, porque ainda não tinha surgido o segundo. O terceiro eu não sei como é que vai ser, porque a gente não chegou nele ainda, mas eu acho que esse que nós temos, né, já começa a ser um exercício para a gente pensar o assunto interligadamente. Mas eu fiquei pensando muito, Sérgio, quando eu estava preparando esse material, porque eu falei, que coisa, se toda a parte somática tem estrutura cortical, e o nível visceral, né? Mas o nível visceral, ele é tão visceral mesmo, né? Ele é tão ligado a esse primeiro andar da casa mental que ele é subcortical, né? Que é o hipotálamo. Mas tem ligações com a parte cortical, né? Porque o lobo, a área pré-frontal, é um dos conselheiros do hipotálamo e o sistema límbico também. E o sistema límbico, nessa figura que eu mostrei do Ângelo Machado, por exemplo, o giro do símbolo, que está pintado em azul, o giro do símbolo, que é logo em cima ali do corpo caloso, o córtex do hipocampo e o córtex parahipocampal são áreas corticais límbicas, né? Então, o hipotálamo tem, para ele atuar, ele tem conexões límbicas. Tem conexões corticais, tanto límbicas quanto da área pré-frontal. Né? Então, fica tudo ligado mesmo. Doutora, o límbico já é segundo andar, né? O sistema límbico. O sistema límbico é do primeiro andar ainda. Primeiro andar, tudo, né? É assim, Décio, foi bom você lembrar, porque o sistema límbico, ele tendo estruturas corticais, ele já passa por essas áreas corticais, límbicas, elas já passam para o segundo andar. Agora, as estruturas subcorticais, núcleos talâmicos, hipotalâmicos, área septal e todos os outros, é primeiro andar, todas as estruturas subcorticais, né? Então, as coisas estão mesmo muito interligadas, né? Mas o que vocês acharam desses bastidores? Por que será que Calderaro falou só no córtex motor, né? Eu fiz uma leitura, mas eu não sei se vocês teriam outra interpretação, né? Porque como é que ele ia falar para o público leigo toda essa coisa dos bastidores aí, né? Né, Décio? Não tem como, né? E ele falou, então é assim, como a gente é da área, a gente acabou se permitindo fazer uma leitura mais expansiva, né? Mas também quem fica nessa leitura do córtex também entende o que ele está dizendo, né? Também ele está falando que é através do córtex que tudo vai acontecer no presente, né? E também a gente, a cada momento nosso é do presente, então a gente vivencia
enquanto encarnado, muito mais o presente do que o passado e o futuro, né? Porque é onde ele situa o consciente, né? É. Esse consciente como uma instância mental que é aquela que está presente, que se dá conta das coisas, que é onde a gente pode fazer o esforço e administrar as nossas vontades, é uma instância intermediária mesmo, né? Ela é intermediária porque nós estamos, enquanto instância mental, muito comprimidos entre dois gigantes. É o gigante do primeiro andar, que tem milênios e arcos reflexos já instituídos, e etc. E eu acredito que um gigante que está acima, que também está dentro de nós, que está pedindo esforços para o futuro, né? O devir. Né? Então, eu creio que quando Calderaro ele situa no andar intermediário o campo onde a gente age, ele está considerando assim que a gente precisa estar em conexão com o que temos, e eu acho que aí tu lembrou bem a questão do sistema límbico, porque se a gente não está conectado com a nossa vida emocional, acontece aquilo que ele diz ali, se mecaniza a existência. Ela se torna mecânica. E do mesmo modo, se a gente não consulta as nossas instâncias superiores, também nós corremos o mesmo risco, né? Então, é nesse ponto que parece que a gente tem um desafio, né? Que é permanentemente transitar e passando sempre por esse, né? Por exemplo, no momento que a gente entra em contato com a nossa vida emocional mais primitiva, e tu lembrou bem da memória, porque a memória, ela tem, assim, registros factuais, mas a memória também se constitui de representações, né? Então, aquilo que ficou gravado, às vezes a gente não tem acesso in natura, mas a partir daquilo que ficou encoberto, das coisas que chegam a nós por outras vias, e a gente tem que lidar com isso também. São as memórias inconscientes, né? Que vem do primeiro andar. E este outro andar que está logo acima, então, esse vamos dizer assim, vamos dizer, talvez seja a fonte nutridora, vamos dizer, de tudo aquilo que impulsiona como vetor de ascendência para adiante. Nós estamos no meio disso. Sabe que eu identifico, né, e aí eu trago um pouco para a nossa reflexão de forma mais coletiva, assim, que a gente tem vivido uma saturação de primeiro andar nesse momento histórico que a gente está de segundo andar, nesse momento histórico que a gente está vivendo. É um momento de mecanização, de repetição, de uma tendência a instituir hábitos cansativos, né? E o mundo que a gente vive parece um mundo que está assim meio que sem cor, sem colorido, né? Parece que é uma coisa está mecanizado, né? Então essa sociedade, o mundo ocidental que a gente vive é um mundo segundo andar, né? Que vive para trabalho, que vive para e que conseguiu progressos em relação à animalidade, não tem dúvida, mas ainda está dentro de um campo muito intermediário mesmo das nossas possibilidades. Agora, por mais que a gente busque aí a classificação dos receptores e a coisa, tudo fica muito falho, né, Décio? Porque, por exemplo, se você tem no seu banco de memória alguma coisa lá, e de repente, num momento qualquer, você acessa aquela memória, você acessa uma coisa qualquer, né? Você se emociona, chora, ou fica com saudades, também é um estímulo, né? E qual é o receptor desse estímulo? Não tem nem nome, né? Não consta da classificação. Porque, por exemplo, você vê uma foto, eu tenho aqui a foto da doutora Marlene, bem aqui na frente, está com a Elza, está com a Janete Duncan, um dia que a gente estava lá na casa deles. Aí eu falo, poxa vida. Então, o fato da gente, nem precisa ver a foto, mas de você lembrar, uma lembrança, né, Sérgio, já é um estímulo. Agora, qual é o receptor que capta esse estímulo e que leva
para os meus centros de processamento, aí eu me emociono, eu choro, eu fico com saudades, né? E essas coisas são muito. A gente só está levantando a pontinha do véu, tem muita coisa por aí. Por exemplo, quando a gente estava no curso primário, né, a professora falava, existem 5 sentidos, né? A visão, a audição, o gosto, não sei o que lá, até o tato. Agora, no livro do Junqueira e Carneiro, ele fala que tem 21 sentidos. Agora, quando eu tenho o estímulo das minhas pernas inquietas, aí o médico pergunta para mim, bom, Ivene, mas me fala como é. É dor? Não. É uma pressão? Não. É uma distensão? Tudo que ele fala é não. Uhum. Porque eu não sei nem contar para ele qual é a sensação que eu tenho, né? Eu chamo de comichão, dá uma onda assim, né, Técio? Não tem nome, não sei que receptor que é, e fica por isso mesmo, né? Ou Não seja, tem palavra, porque está na sensação, né, Vena? mas doutora, eu uma... vejo que são 2 andares diferentes que estão conectados, mas que têm formas diferentes de se estabelecer. Um estímulo percebido por um receptor é sempre uma mudança de uma condição do meio. Está muito mais ligado à nossa capacidade de adaptação do que propriamente com as nossas interpretações. É claro que a gente faz interpretação até para poder se adaptar, mas isso está diretamente ligado, como a senhora falou do gato, às nossas experiências anteriores. Agora, existem outras formas de estímulo que não são do meio, né? Aí, por exemplo, essa questão da memória afetiva, o receptor pode ser a pineal. E aí você tem o acesso via pineal e ele vai jogar lá no córtex. A questão das memórias, né? Que não existe uma área de memória, existem muitas áreas de memória, né? As áreas secundárias que a senhora explicou, cada área secundária é uma área de memória específica com um tipo de percepção, né? E essa coisa que a senhora falou que eu acho fundamental, a diferença de perceber e sentir. Todo mundo vai colocar jiló na boca, vai perceber o gosto do jiló, mas tem gente que vai sentir como uma sensação agradável, tem gente que vai sentir como uma sensação indiferente, tem gente que vai sentir como desagradável. Esse sentir é a interpretação que você faz. E aí a gente entra naquela história da realidade física e a realidade espiritual, da forma como a gente interpreta os estímulos e daquela questão mesmo do mecanismo das possibilidades fisiológicas, dos mecanismos fisiológicos que o nosso cérebro teria para manifestar o nosso eu, né? Quer dizer, aí que os monistas empacam, né? Quer dizer, até o estímulo chegar no córtex, eles vão bem. Aí, dali para frente, como é que você faz? O que faz você ficar emocionada quando vê a foto da doutora, ou pensar na doutora? Onde é que isso está registrado? E de que maneira você consegue fazer esse salto? A mesma coisa, assim, você ter uma ideia criativa, você pensar numa coisa diferente. De onde veio isso? Como aqueles estímulos que foram alterações de polaridade do neurônio lá no receptor, quando ele chega no córtex, como é que isso se transforma em significado? Como é que isso consegue criar um significado? Isso é Fazer muito você complexo. sentir. Esse salto, que é o que eu estava assistindo a palestra do Alexander, e ele dizia assim, o materialista explicando para os alunos, né? Então, aí o estímulo chega no córtex, você tem a sensação, e aí você tem as ideias e forma a mente. Aí o aluno levanta a mão, explica esse truque de novo que eu não consegui entender, né? Porque é um truque, é uma mágica, né? Não tem uma explicação. E para você dar uma explicação para isso, você tem que ser dualista, você tem que colocar a ideia do pensamento, você tem que colocar a ideia do pensamento, não, a ideia da mente como algo não material, né? Do eu, do espírito. E é aí que a coisa pega. É por isso que eu acho que o paradigma materialista está encerrado, porque a neurociência empacou nisso daí, e eu vou te dar uma promissória,
dizendo que vai responder essa pergunta daqui a 100 anos, ou você parte para um novo paradigma, porque não tem como. Esse está esgotado, né? É muito interessante que, sabe que quando a gente trabalha com medicação, pacientes que estão muito sintomáticos, assim, quadros depressivos, ou de pânico, ou de ansiedade, seja como for, tem um primeiro momento muito interessante que é o da melhora dos sintomas, quando melhora o nível dos neurotransmissores, enfim, isso dá uma resposta emocional fundamental, inclusive vital para muitos casos. Mas tem uma outra ordem de fenômenos que é assim, que quando a pessoa, ela, hoje em dia tem uma onda muito grande da medicação, né, que pessoas por qualquer emoção mal conduzida usam a medicação. Isso leva a uma experiência de um embotamento de possibilidades criativas também. Então, tem muita gente que diz assim, pois é, eu fiquei bem em relação ao que eu estava, mas eu nunca mais consegui me sentir eu. E não consegui me sentir... É como se as emoções ficassem enluvadas, ou engessadas, ou amarradas. E isso nos fala, assim, de que parece realmente, ao encontro do que o Décio está trazendo, né? Que as expressões genuínas da mente, elas podem passar por porões, por abismos, e às vezes é preciso de socorro. Mas as expressões que passam por abismos são as mesmas que criam as possibilidades novas. Então, é um desafio muito grande, porque hoje a nossa indústria farmacêutica cresceu muito em cima desse conceito monista, da ideia de que nós somos um mero fluxo de neurotransmissores e nada mais passando disso. Quer dizer, se criou uma espécie de um mito de que a própria felicidade é química. Nossa Senhora. E hoje nós já estamos esbarrando nisso, né? Que se por um lado as medicações salvam, por um outro lado podem gerar uma espécie de robotização, né, das expressões mais vivas da mente. Então, acho que é um desafio realmente bem importante. O próprio antidepressivo, né, Sérgio? O antidepressivo, sim, ele te tira da escuridão, mas ele te bota no cinza, né? Então, assim, você não fica mais preto, mas você também não fica branco, você fica cinza. E aí você fica engessado dentro de uma modulação de emoções que, se por um lado não deixa você afundar, também não deixa você voar. Verdade. E acho que é bem o que você está falando. A medicação, ela bloqueia o influxo da alma, que tira o preço, mas também tira o prêmio, né? E aí você tem que ver até que ponto que você precisa do remédio para se reerguer emocionalmente, que eu diria espiritualmente, e aí a medicação vai ser fundamental, porque ela vai te tirar do poço, e a hora que você tem que pagar o preço de passar o desconforto emocional, porque é você, não é o seu cérebro que está passando pelo desconforto. Você precisa resolver isso com você mesmo, com as suas emoções. É aí que entra a psicoterapia, a psicanálise. É o cara enfrentando ele mesmo, né? Com a ajuda do remédio ou não. Aí que eu acho que eu fico pensando como é que a psiquiatria pode fazer isso bem feito se não considerar o espírito. Não tem como. Não tem como. Eu gostaria de fazer até um comentário, que engraçado, bem oportuno, que aconteceu isso hoje de manhã, lá na faculdade, eu estava atendendo no intervalo, que hoje fui no banheiro e uma colega nossa estava discutindo um caso que cai exatamente no que vocês estão colocando aqui. Uma colega foi fazer uma prova prática, que é prova oral, e ela teve um surto, ela ficou muito estressada, não conseguiu lidar com isso, e aí houve a discussão do pessoal que estava ali, e olha como suscitaram grandes opiniões. E até, Sérgio, como tu colocasse ali, essa colega até que atendeu, disse, não, mas ela tem que tomar remédio. Eu digo, sim, mas nem sempre vai ter que tomar remédio, né? Mas para vocês verem, assim, a dificuldade que nós, profissionais de saúde, temos para decidir uma situação dessa. Suscitou, assim, entre os profissionais ali, tentando ajudar a colega, 5 opiniões completamente diferentes, né? Então, como é difícil lidar com sensação, porque a gente coloca, assim, a sensação, bom, eu vou ter uma emoção, eu vou ficar nervoso quando eu estou dirigindo, coisa parecida, mas essa foi inusitada, ninguém esperava. E a própria preceptora não tinha essa visão.
e teve uma dificuldade bárbara de lidar com isso. E aí ela foi discutir com a gente, perguntar uma opinião, o que a gente achava. E foram várias opiniões. Então, nem a gente consegue ajudar muitas vezes, porque não é claro isso para a gente. É complicado isso, né? E aí a discussão maior, que eu sempre acho, né? Claro, o Sérgio pode falar melhor do que ninguém, porque é psiquiatra. Eu sempre acho que primeiro tem que dar oportunidade para a pessoa falar. Mas a opinião maior das pessoas é de entrar com remédio, entendeu? Então, foi a maioria. Alten, eu vi que tu está com a mão em pé, em seguida já te passo a palavra, tá? Só queria aproveitar essa carona aqui da Vera, assim, ó, que tem um outro fato que a gente não falou aqui, mas que faz parte disso, que é assim, se na outra ponta de quem está entrando no mecanismo somático apenas, tem alguém que acredita apenas nisso, a comunicação vai se dar apenas no segundo andar. Então, é assim, é aquele prescritor, é a pessoa que já recebe o paciente, em 10 minutos dispensa, porque não precisa ouvir. Não precisa ouvir, basta achar um sintoma e medicar. Mas se na outra ponta tem alguém que escuta e que se interessa, a própria pessoa abre uma porta para poder se manifestar, e aí surge um outro universo de possibilidades mentais. Isso sem falar que a gente não está considerando que o observador interfere no que está sendo observado. No momento que eu me interesso por alguém de forma genuína, eu já estou interferindo nesses níveis. Porque a pessoa, quando está em contato com uma outra pessoa, de forma genuína, de forma verdadeira, ela está modificando a outra pessoa, mesmo sem saber disso. Como, por exemplo, nós aqui também, quando a gente participa de um grupo como esse nosso, a gente mexe com as nossas ideias, com as nossas saudades, com as nossas emoções, nós não saímos mais o mesmo daqui. Nós já saímos. Com certeza. Né? Porque esse fluxo de influências, ele se dá num campo muito maior. Mas a gente pode restringir isso aqui, a gente poderia restringir, transformar isso aqui numa fórmula matemática quantitativa, seria cansativo e nós ficaríamos apenas num nível mecânico de repetição, de automatismo, de robotização. E tem os dois lados da moeda, né, Sérgio? Vou dar meu depoimento aqui, o Sérgio e a Janine já sabem bem, mas eu tive umas crises de ansiedade ferozes, assim, de ficar 48 horas sem dormir, de não conseguir levar a minha vida normal. E eu ia no centro, eu fiz desobsessão lá e tinha 1 quilo, né, de uma legião de espíritos ali, e eu melhorava na reunião e voltava ruim. Melhorava na desobsessão, voltava ruim. Na última reunião, o orientador espiritual falou assim: meu irmão, quando é que você vai tomar o remédio para apagar a sua amígdala? E aí eu liguei para o Sérgio para ele me medicar. Então, tem os dois lados, eu estou encarnado. Aí eu operei a amígdala, né? Eu não sabia que eu sabia operar a amígdala. Você entendeu? Eu aprendi com essa experiência uma coisa muito importante, que é o que o André fala. Nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Eu estou usando o meu cérebro. Então, se o ponto de partida foi uma questão espiritual, tá bom. Mas até em que ponto que aquilo desorganizou a química do meu cérebro, que eu precisava de uma medicação para conseguir modular aquilo de novo. E, por outro lado, se eu só começo pelo remédio e não cuido da origem, também não resolve. Porque ou eu fico nessa situação, eu fico cinza, ou fico que não sou mais eu, como o Sérgio descreveu, ou eu fico doente, né? Então, eu preciso usar os recursos da maneira adequada. Por isso que eu falo que eu acho impossível um psiquiatra que não tem uma visão dualista fazer um bom atendimento dentro das condições que a gente está observando hoje, da clínica, e que tem uma epidemia de depressão, de ansiedade, crise de pânico, porque a nossa sociedade é ansiogênica, isso que nós estamos vivendo é ansiogênico, essa porcaria desse telefone celular é muito mais informação do que eu sou capaz de administrar. Né? E mesmo que eu opte por não entrar em contato, que é a opção que eu fiz depois da minha crise de ansiedade, eu continuo ansioso só de olhar para ele, porque eu sei que tem um monte de coisa que eu estou ignorando ali.
Uhum. Então, não tem saída. Ou eu aprendo a lidar com isso, ou eu vou continuar ansioso e doente tomando remédio. Sim, São os dois lados da moeda. sem dúvida. Altem. Depois a Elodie. Então, vamos lá. Essas reuniões, para mim, são alucinógenas, né? Psicodélicas. Eu fico imaginando uma série de coisas, uma série de questões. Irvênia, eu me lembro lá do nosso tempo na USP, o aprendizado era que o cerebelo é motor involuntário inconsciente. Já li, acho que foi esse ano, também ele tem a sua memória, né? Também ele tem capacidade de memória. Né? Bom, isso já tem uma modificação. Se nós pensarmos que as vias olfativas não passam pelo tálamo, são as únicas que não passam pelo tálamo, e a gente fala de memória, então também o rinencéfalo vai ter que ter a sua possibilidade de memória, ou ele vai fazer conexão com o hipocampo, que é o considerado grande centro de memória. Então, eu acho que a memória tem várias divisões, dependendo do que se pensa. E, como eu digo para os meus alunos, eu não estou aqui para facilitar, eu estou aqui para complicar, ou dar complexidade. Complexidade, né? Eu gostaria de colocar mais 2 andares. 2 andares. Eu não vou chamar um de subsolo ou porão, eu vou chamar de andar térreo, que é o chamado sistema nervoso entérico, que há muito tempo já é considerado um cérebro abdominal. Ele tem aproximadamente 100 milhões de neurônios, rivaliza com o número de neurônios da medula espinhal, é o maior órgão endócrino do organismo, ele regula a motricidade, ele regula uma série de coisas, é o maior órgão endócrino, né? Secreta uma porção de neurotransmissores. 75% dos neurônios presentes no sistema nervoso entérico, eles são aferentes, ou seja, ele diz para o sistema nervoso central o que ele vai fazer. E o controle hipotalâmico sobre ele é só de 25%, então ele tem muita independência. E aí é interessante verificar que muitos, no surgimento do sistema nervoso, os gânglios, as cadeias ganglionares estão localizadas ventralmente, junto ao sistema digestório desses animais. Então, eu estou colocando aqui para refletir o andar térreo. Mas eu acho que tem agora o 4º andar, que é o andar espiritual. Como é que pensa? Como é que trabalha e quais são os centros nervosos de um espírito? Tá? Então, aí, enquanto tu falavas, Irvênia, eu fico pensando assim que deve ter no cérebro espiritual as sensações somatossensitivas, que vêm lá as pessoas arraigadas aos seus vícios, aos seus prazeres terrenos. Esses somatossensitivos, sensores devem ser muito intensos para eles, ele tem que aprender a controlar. Mas eles também têm os espíritos sensitivos, eu não sei, tem que procurar uma outra palavra mais elegante cientificamente, que é isso que tu colocaste, Vênia, são sensações que vêm, que tu muito bem colocaste no início. Eu aqui fico emocionado, e digo de coração, de ver todos vocês. Isso, para mim, é uma emoção muito grande. Isso vem de questões sensitivas do espírito, não pertencem ao corpo, em hipótese alguma. Quero aproveitar a presença da Ju, que esses tempos ela mandou alguns slides importantes. E aí, Décio, meu amigo, eu estou numa situação, vou dizer para vocês, de muita angústia, preocupação, não sei dizer de depressão, com as questões ambientais e com as questões humanas. Eu estava vendo com o material que a Ju me mandou, agradeço de novo. Nos Estados Unidos, em 1970, Sérgio, nasciam em cada 10 mil crianças, uma com a síndrome de Down. Atualmente são 54. Uma em 54 crianças, e o Brasil, eu vou botar aqui questões, né, de meio ambiente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mães estão amamentando os filhos, Irvênia, com agrotóxico no leite. Não é no Brasil, não é naquela região lá, hein? Não é do lado da... Os agrotóxicos já estão chegando na cidade, e isso me gera, Décio, a angústia tremenda, né, tia? Aí em São Paulo... É autismo, né? É autismo.
né, Gera da uma síndrome de angústia Down, né? imensa, porque eu tenho o meu Está lado te referindo feminino. ao autismo, Alten? Como é que é? Está te referindo ao autismo, não é síndrome de Down? Não, sim, eu falei Down? Falou Down. Falou. Me perdoem, autismo. É autismo, isso. Me perdoem, me perdoem. Tá. E aí, então, vem essa questão de... Meu lado feminino fica pensando assim, uma mãe gestando e 9 meses depois tem uma criança. Os resfriados dos nossos filhinhos nos geram uma angústia tremenda. Imagina um problema dessa magnitude. E aí, Irvênia, encerro com as colocações agora da nuvem que surgiu aí em São Paulo, né? Aquela nuvem de poeira, da má utilização da terra, da péssima utilização da terra, que logo me lembrou, nos Estados Unidos, 1934, destruíram a terra, má utilização da terra, uma região rica, olha lá, Décio, uma região rica, ali de Ribeirão Preto, com grandes plantações de cana. Cana. Né? Cana. Cana, grandes plantações de cana, e que agora perderam o solo. Então, enfim, como eu disse, eu vim para fazer devaneios aqui, coloco mais 2 andares, e fica a questão da memória, questão dos sentimentos, e a angústia do momento. E eu acho, para todos, que nós, eu acho que certamente todos, eu tenho esse sentimento, que o momento que a Terra passa, as vibrações nos fazem... eu aprendi do tempo do 2º grau, quando 2 diapasões são iguais, tu bate num e o outro começa a vibrar, porque tem a mesma conformação. E eu acho que o que nos baixa nesse momento, de forma geral, é a vibração da Terra que está difícil, né? E vibram, os diapasões estão vibrando e a gente está sofrendo isso. E, enfim, estou em devaneio total aqui, mas se vocês entendem que isso pode colaborar um pouco, é isso que eu tenho para dizer. Claro. Obrigado, Alten. Acho que sim, com certeza. As considerações são livres, o espaço é para isso que a gente está aqui. Cadê a Elodie? Está com a mão para cima. Fala, Elodie. Boa noite, novamente, para quem não vi, já quase no nosso fim, no fim da nossa reunião. Doutora Irvênia, sempre que a senhora fala nessas questões dos andares e nas suas correlações com os órgãos cerebrais, e principalmente hoje, quando a senhora fala em memórias, na linguagem da vida, em ações, reações, eu, utilizando uma linguagem bem mais popular, não tenho o aprofundamento, obviamente, que a senhora, o doutor Sérgio e o doutor Dércio têm, mas eu sempre fico me lembrando, não sei se por acaso algum de vocês já ouviu falar, eu eventualmente acompanho, o alpinista Alex Honnold, que ele é americano, e ele escala sem qualquer ajuda de equipamentos, paredões totalmente verticais, e ele é considerado um dos casos mais enigmáticos da neurociência. Atualmente ele deve ter entre 35 e 36 anos, e quiseram estudar o cérebro dele porque, aparentemente, ele tem uma ausência total de medo, e alguns chamavam ele de corajoso, e bem disse alguém, não lembro quem, que coragem não é ausência de medo, né? Que a ausência de medo é alguma outra questão cerebral, neurocerebral, de memórias, enfim. Então, estudando o cérebro dele, alguns cientistas, me lembro se foi da Califórnia, mas enfim, dos Estados Unidos, achavam que ele tinha alguma deficiência ou ausência da amígdala, do medo, e a amígdala dele está intacta, está perfeita. Então, isto é possível dentro das suas colocações. Como é que a gente pode visualizar? Obviamente, teriam muito mais situações dessa natureza. Não estou colocando para diagnosticar ou dizer, só estou exemplificando, né? Como é que isso acontece dentro da organização cerebral e espiritual, uma vez que o cérebro, exemplificando deste rapaz,
aparentemente, pelos estudos, ele é perfeito, mas ele não sente absolutamente nenhum, ele não tem medo. Né? Não sei se a senhora poderia colocar alguma coisa assim, a esse respeito dentro do que a senhora estudou, obviamente. Né? É uma forma de agnosia, né, doutora? Que nem o do macaco que a senhora explicou. Uma forma de agnosia. Uma forma de agnosia, né? Uma forma de agnosia. Então, é igual do macaco, que perde o medo da cobra. É uma agnosia. Me então, permite, Elodie... desculpe interromper, Evênia, me permite interromper? Fala. Elodie, eu vi algumas escaladas desse rapaz, é incrível. Eu vi também, Mas tem um momento, eu vi numa reportagem, só para tentar colaborar, que teve um momento que ele teve medo. Ele se encostou no paredão, ficou quieto e ele conseguiu controlar o medo. É só para tentar colaborar também. Só para colaborar também, eu não conheço nada disso que vocês estão falando, mas fiquei curioso e vou ir atrás. Eu fico me perguntando se ele não tem alguma outra área da vida dele que ele não sinta esse medo que ele não percebe nesse momento. Porque nós somos muito pródigos em conseguir deslocar afetivamente situações. É aquela pessoa que no velório de alguém muito querido não sente nada. Não é a mesma situação, mas só para dar um exemplo. Não sente nada. Encarou super bem e tal. E lá adiante, daqui a alguns meses depois, diante de uma coisa muito simplória, a pessoa desata num choro incompatível com aquela situação. Houve um deslocamento da carga afetiva de uma situação para outra. Eu fico me perguntando se esse rapaz também não tem espaços da vida dele que ele tem a manifestação de medo, mas é só uma dúvida. Assim. E para ajudar a pensar que pode ser uma questão também de fluxo da mente, não do cérebro. Elodie, enquanto você estava falando, eu comecei a me lembrar, acho que, não sei se eu já falei aqui, aquele caso daquele paciente do Dr. Antônio Damasio, chamado Eliote. Quem descreve esse caso é a doutora Rita Carter, no livro dela, Mapping the Mind. Então, é assim, ela fala dessa conversa neuroquímica do sistema límbico com a área pré-frontal, né? Então, esse Eliote, ele teve um tumor no cérebro entre a área pré-frontal e o sistema límbico. O neurocirurgião, quando extirpou o tumor, ele rompeu essas ligações. Então, o Eliote, ele passou assim, ele ficou completamente insensível. O doutor Antônio Damasio mostrava para ele cenas de um prédio pegando fogo, as pessoas se jogando lá de cima, e ele totalmente impassível. Então, eu desconfio o seguinte, que não é que ele não sentia, eu acho que ele sentia, porque a conexão do sentir essas coisas é do sistema límbico, mas ele não conseguia transferir essas informações para a área pré-frontal e tomar consciência do que sentia. O que você acha, Sérgio? Acho que sim, eu acho que na hipnose acontece isso. Na hipnose se pode fazer um comando em que a pessoa não sinta ou não perceba algumas sensações, inclusive físicas, que ficam deslocadas, ficam momentaneamente... Que é um atestado daquilo que o Décio falou, de que a mente não é o cérebro. Né? O cérebro ele é um receptor da mente. Né? Então, é mais uma evidência, né, de que a mente ela não depende do cérebro e que o cérebro depende da mente, né? Porque a mente ela é de uma natureza diferente da do cérebro físico. Quem vai dar o significado é a mente, não é o cérebro. Exatamente. A Juliana está de mãozinha lá. Vai lá, Juliana. Não, eu não vou me alongar muito até por causa da hora, mas só pegando o gancho que o Alten disse do diapasão, e eu uso o diapasão bastante, porque a gente avalia essa parte sensorial, né? O diapasão tem um tom, né, Alten? Não sei se tu conhece, mas a gente pode botar o tom do diapasão. Então eu fiquei pensando, digo, é só a gente mudar o tom do nosso diapasão para não vibrar junto aí com essa vibração tão ruim que tá, né? E essas questões do aprendizado e que a gente estava falando de memória e tudo,
É que, na verdade, também, e aí a Elodie estava falando do medo, existem essas áreas principais, né, mas existem muitas conexões entre as áreas. Então, eu fiquei me lembrando, quando a gente avalia uma criança com dislexia, por exemplo, que é um transtorno da aprendizagem de leitura, que como é que pode a pessoa ler e não entender a palavra, ler casa, e não sabe o que significa casa, né, e não vê nenhuma sensação do que aquela palavra quer dizer para ela, mas aí isso é por causa do aprendizado, porque ela não está interconectando todas essas áreas para ter o significado da leitura, né? Então, ela não consegue interpretar nada, ela lê e não interpreta nada. Então, daqui a pouco ele sente o medo, mas a interpretação e o que ele faz com esse medo é diferenciado, né? E me lembrei de um outro assunto que aí se fala muito, até nessa parte de educação e de pedagogia, que na verdade a gente aprende muito pela emoção do que o aprendizado passa para nós, né? E as crianças aprendem muito com a emoção, com o divertimento, com a brincadeira, então... E a gente a vida inteira, assim, né? A gente... Se o aprendizado toca a gente dessa maneira, nessa parte mais límbica, mais das emoções, a gente aprende muito mais fácil, né? A gente fixa mais e memoriza por mais tempo também. Obrigado, Juliana. Escuta, Janine, tu tem 3 minutos aí. 2 minutos aí. Não, 2 minutinhos para ti. Eu pensei só assim, ó, a representação das sensações, não é? A representação das sensações tem parte na memória, mas tem parte nas memórias espirituais. Porque a maneira como a gente constrói as representações das situações e das percepções das nossas sensações também tem a ver com vidas passadas. É verdade. Com certeza. Gente, quanta coisa, né? Quanta coisa para a gente pensar. Mas nós seguiremos. Nós estamos nos aproximando já do nosso horário, e a gente está respeitando bem o horário, que é porque a gente sabe que o assunto é sempre inesgotável e o horário não. O horário ele é esgotável. E o nosso corpo também. Então, assim, Décio, o próximo encontro é teu, tá? Só que nós temos a seguinte situação. Daqui a 15 dias é o feriado do dia 12 de outubro. Nós não teremos, tá? Na semana seguinte, aqui nós vamos ter já agendado um tempo, a Kátia Marabuco vai apresentar um trabalho aqui na Pelotas, dia 19. Então, gente, o nosso próximo encontro será no dia 26. Tá bom. Dia 26 eu tenho uma live com o pessoal de Santos, Sérgio. Então, Décio, eu te pergunto se tu gostaria... Dia 2 é feriado de finados também, né? Eu te pergunto se tu gostaria e poderias apresentar a tua parte na semana que vem. Semana que vem? Que dia que é a semana? Dia 5? Cara, eu vou fazer uma palestra em Araçatuba. Tá, então eu vou sugerir o seguinte... Por isso que eu estou precisando tomar remédio, você entendeu? Eu vou te aumentar a dose. Olha só. A gente pode trocar. Quem sabe eu falo dia 26, eu faço a minha parte no dia 26. Eu estava pensando isso. Depois a gente define a tua data, Décio. Tá. Eu tinha até deixado para... Eu ia me oferecer para fazer no feriado, mas é ruim demais, né? Acaba atrapalhando, um monte de gente não vai poder assistir, e melhor deixar mesmo. Pois é. Se vocês não se importarem e vocês não verem problema, eu posso. Claro, beleza, vamos fazer isso, então. Vamos fazer. Vai ser dia 26, então, Sérgio, que daí vai ter o próximo evento, né? 26 de... Hein? 26 de outubro. 26 de outubro. 26 de outubro, Isso. Nós só não vamos... Pena que o Décio não vai poder estar. O meu ficaria 9 de novembro, então. Deixa eu ver, Décio. Não, 9 de novembro a gente já combinou com o Beto. O Beto vai falar para nós da AMI. Ai, coisa boa. Vocês estão muito metidos aí na Mi Pelotas, viu? Coisa boa. Nós temos aqui, viu, Décio? Eu vou passar para ti. A gente fez uma reunião esse dia da diretoria, até vou te passar para ti aqui, ó. Nós teríamos aqui dia 16 de novembro 16. ou 23 de novembro. O dia 9 eu já combinei, já faz uns 4, 5 meses com o Beto.
Dia 16 eu estou lá na Escola Paulista, no NUSE. 23 e 30 tem. 23, pega dia 23, então, 10. 23? A gente vai ter intervalos maiores, então. Nós vamos ter um encontro em outubro e depois só um em novembro. O que vai obrigar que a gente avance, gente. No mês de dezembro, janeiro e talvez, enfim, se vocês não se importarem. Não, tudo bem? tudo bem. Não, para mim, tudo bem. Deixa eu Então, só falar uma ficou dia coisa. 23 desse, então? 23 às 19 horas, é isso? Para mim, 20 para vocês. 20 e 30, né? 20 e 30, né? 20 e 30, tá. Isso, tá, beleza. E ficou 26 o teu, então, agora, né? O certo? meu fica o próximo. Tá ótimo, então. O que tu ia dizer, Deus? Eu queria falar uma coisa para o Alten, porque quando logo que a doutora desencarnou e ficou aquela bagunça que a gente não sabia direito o que ia acontecer com a AME, o Alten, e apesar da doutora ter deixado tudo certinho, eu estava muito angustiado com a situação, quem ia ser o presidente da AME Internacional, quem ia ser o presidente da AME Brasil, o que a gente ia ter que fazer, se a gente ia ter que se reunir, como é que a gente ia fazer, com medo de rachar a AME, porque a doutora era nossa liga, né? E naquela época, aconteceu um pouquinho o que o Sérgio falou, eu transferi a minha emoção e eu fui entrar em luto uns 6 meses depois dela ter desencarnado. Porque eu tinha tanta coisa que ela tinha me pedido para fazer e eu continuei fazendo. Tinha até e-mail dela que eu não tinha lido ainda quando eu cheguei em casa, né? Do velório dela. E nessa época, ela falava comigo, eu ouvia ela como se eu estivesse falando no telefone com ela. Aí depois que eu entrei no luto, ela apagou, ela não conseguiu mais fazer o contato. E eu lembro de um dia que eu estava muito angustiado, eu fiz uma prece, e ela veio para mim e falou assim, ela falou, Décio, você sabe muito bem, quando eu estava aí, como eu era estressada, nervosa, preocupada com tudo. E agora que eu estou do lado de cá, eu estou vendo que as coisas estão todos os lugares exatos onde elas deveriam estar e estão acontecendo exatamente da maneira como elas deveriam acontecer. Relaxa e confia. Eu nunca vou esquecer isso. Pode ser uma alucinação. Se foi uma alucinação minha, foi uma baita alucinação legal. Uma boa alucinação. Foi uma boa alucinação. Boa alucinação. E eu me lembro muito dela falando isso quando eu me sinto que nem você está se sentindo com essa relação. Nós estamos passando o planeta, um período de transição do planeta, e assim, tem coisas muito bizarras acontecendo, né? Médico falando para não tomar vacina, umas coisas assim que a gente fica meio com o olho arregalado pensando, né? Como assim, né? E aí eu me lembro dela e eu me acalmo, sabe? As duas coisas que me acalmam é essa fala dela e quando ela dizia assim, Jesus está no leme. Então... que a Irvênia me conhece, Décio, há muito tempo. Ela sabe como eu sou encrenqueiro. Eu não consigo... Mas é bom a gente saber que as coisas estão acontecendo como deveriam, porque isso dá uma sensação de sentido, né, para as coisas. Eu me cobro muito, esse é o problema. Eu cobro muito, eu estou sempre me cobrando atitudes, é isso. Muito obrigado. Mas o Alten, do jeito que ele é, como eles dizem, encrenqueiro, é um chorão da maior qualidade, viu? Ô, Décio, quem sabe você aproveita a emoção, a ligação, a lembrança e faz um encerramento para nós hoje aí, então. Vamos fazer a prece. Fazer a prece expressando o nosso sentimento de gratidão. Gratidão pelo significado e o sentido que essas reuniões têm tido para nós, da nossa consciência íntima, das nossas responsabilidades e dos nossos interesses que estão voltados a um propósito mais alto, maior. Mesmo nós sabendo que nós somos pequenos, somos o elo fraco da corrente, que nós somos os mais falíveis, mas ainda assim muito felizes de poder fazer parte desse trabalho, de podermos ter tido contato com essa legião que foi arrebanhada pelo Dr. Bezerra de Menezes e que foi alistada e recrutada pela doutora Marlene e que até hoje
recebe as orientações e as instruções dela para que a gente siga no trilho, continuando a estudar, a tentar entender, mesmo coisas que parecem tão inalcançáveis para todos nós. Então, os meus sentimentos mais profundos de gratidão a esses espíritos encarnados e desencarnados, que fazem com que a gente possa nos reunir, mesmo que de 15 em 15 dias, para dividir um pouquinho do que nós temos e multiplicar em nós aquilo que nós não temos, mas que nós acabamos adquirindo quando nós queremos dividir. Muito obrigado, que Jesus nos acompanhe. Assim seja. Carinha, Muito obrigada, viu, Décio? Muito obrigada. Desculpa o atraso, Gente, viu, então pessoal? vamos agradecer mais uma vez, né? E hoje foi emocionante com o teu depoimento, viu, Décio? Um grande presente para nós também, viu? Dividir esse teu amor, né, por todo esse estudo que tu faz, pela espiritualidade da doutora Marlene, que a gente sente, tu tem um amor muito forte mesmo por ela, né? Nossa. Muito legal isso, muito obrigada, viu, Décio? Já nos contagiou. Vou fazer igual o Alto, eu vou chorar se comparar. Olha a minha fama Muito aí. Olha a minha muito fama. obrigada. Eu acho que tu é chorão mesmo, viu, Alten? Tu tem fama de brava, acho que tu é chorão mesmo. Doutora Eu Eliane tem assumo. razão. Eu assumo. Gente, então vamos, eu acho que encerrar essa reunião de hoje, agradecer mais uma vez, né, a participação querida do Décio, da doutora Irvene, do Sérgio, que mais uma vez nos brindaram com esse grande presente, né, e realmente, assim, a sensação que a gente tem, o Sérgio colocou no início, eu acho que é bem claro, a gente entra aqui e a gente sempre sai melhor, com mais conhecimento, e até complementando as coisas que tu comentasse, né, Alta, a gente que sai, às vezes, até com mais dúvidas, que eu acho que isso que é importante, porque, na verdade, a gente não aprende tudo aqui. Dúvidas que a gente nos suscita a estudar, a ir atrás, mas, principalmente, que a gente possa enriquecer e melhorar os nossos conhecimentos e essa questão da espiritualidade, que é muito importante para todos nós. Então, agradecer a presença de todos vocês, né, e até a próxima reunião, que já vamos esperar ansiosamente. A Paty, inclusive, ontem já queria ter reunião ontem, né, Paty? Paty está por aí, queria ter reunião segunda. Tchau, Foi muito gente. bom, gente. Muito obrigada para todo mundo. Tchau, gente.